Jorginho, não tem como trazer um tetracampeão, e daqui a pouco a gente vai entrar em vários assuntos, mas não começar a falar assim de seleção brasileira. Porque. Jogou quanto tempo seleção, Jorginho? 8 anos Principal. na seleção principal. Em 87, o pessoal fala que era a seleção olímpica, que eu comecei a ser convocado depois de 88, que foi a seleção. Mas, na realidade, não tinha uma seleção sendo convocada nesse período pós-Copa do Mundo. Então, eu fui sendo convocado ali para a Copa América. Depois disputamos as Olimpíadas de 88 e basicamente essa era a seleção principal. Então, até mesmo quando eu vejo hoje quantos jogos eu tenho, falam 68 jogos para mim, eu tenho 81 jogos pela seleção, porque eu conto com esses jogos que antecederam as Olimpíadas, por exemplo. Claro, nas Olimpíadas não, que não era a seleção principal. Mas não tinha a convocação da seleção principal. A nossa seleção era a principal naquele momento. Cara, 81. Mas olha só, você que está assistindo agora. 81, a gente tá falando de uma época que tinha o Zico da lateral, que era o Leandro. Nossa, esse... Tinha Luiz Carlos Vinck, Paulo Roberto, Josimar. Zanata, Josimar, Paulo Roberto. Né, Luiz Carlos Vinck. Luiz Carlos Vinck. A gente tinha, assim, um monte de fera que era você e eles, assim, era difícil. Raul do Grêmio também. Só fera e, pô, o cara conseguiu 81 jogos na lateral. Porque, sem tirar o mérito, assim, hoje mais fácil, assim, você pegar um cara e ficar muito tempo na mesma posição. Na tua época, ainda mais com aquelas funções de chegar, cruzar. Sim, muita ultrapassagem. 81 jogos como lateral, mas disputando com essa turma, cara. Não foi fácil, não. Tinha, inclusive, o Mazinho, por exemplo, chegou a jogar de lateral. Disputei a vaga com ele ali em 90 e depois já estava o Cafu já para 94, mas por pouco ali o Mazinho não chega como titular, porque quem disputou a Copa América não fui eu. Eu ia te perguntar isso. Quem disputou a Copa América em 89, eu machuquei, eu era o capitão do time, eu tive uma contusão no treinamento, e aí não fui, e nesse momento, nesse período, acabei sendo contratado pelo Bayer Leverkusen. Viajei, inclusive, enfaixado, voltei, acompanhei todos os jogos da seleção, mas, infelizmente, não pude disputar, porque eu me machuquei, e o Mazinho foi muito bem, né? Não, o cruzamento do gol do Romário é dele. Isso, exatamente. Mas depois, durante as eliminatórias, eu voltei como titular. Eu te perguntar isso, porque sempre passa esses melhores momentos, e sempre quando passa o gol, o cruzamento do Mazinho fica... O Jorginho estava no banco, estava machucado, foi barrado, foi preterido, o que houve? Então você estava machucado? Sim, estava machucado. Tive uma torção no joelho, não precisei operar, mas fiquei um bom tempo parado. Porque naquele período ali você era incontestável, Eu né? estava muito bem, inclusive era o capitão do time, né? Era o capitão, né? Era o capitão. Nessa oportunidade eu era o capitão. Não era, porque foi o Ricardo. Depois, porque você então, não jogou. Antecedendo a Copa América, eu era o capitão. Eu me machuquei na sexta-feira. A gente ia estrear na Bahia no domingo. E eu me machuquei na sexta-feira no coletivo. Pô, tu sabe que assim, a gente hoje faz uma brincadeira assim muito forte de... Eu até tenho esse... Não é um quadro, de vez em quando eu faço. Nem preparei para fazer com você, porque a gente quer bater outros papos. Mas hoje tem muito essa coisa que dá engajamento, que é subestimado e superestimado, né? Claro que, pô, torcedor, opinião pública te respeita muito, você é um tetracampeão e tal, mas... Porra, tu tem muita... Eu podia falar mais, né, cara? Tu sente um pouco disso assim? Porra, tu tem que ser maior do que tu foi pela tua representatividade. Pô, 81 jogos como lateral. De repente, tu é mais low profile e tal, mas sente assim que o nego devia falar, pô, te reconhecer mais? Não. Sinceramente, eu tô feliz com tudo que eu conquistei, do respeito que as pessoas têm. Eu procuro sempre dizer, realmente, assim, para mim, o maior lateral de todos os tempos, para mim, né? Eu não cheguei a acompanhar bem o Carlos Alberto Torres, mas acompanhei, após a geração dele, muito bem, vários laterais, da época, como Nelinho, Toninho, grandes laterais, Edivaldo, mas o Leandro, para mim, é o primeiro de todos, né? E aí o Leandro, para mim, sempre é o primeiro e eu sempre falo isso. E o Cafu é o cara que marcou uma história, né, cara? O Cafu foi campeão, tetracampeão. 3 finais. Foi pentacampeão e 3 finais do mundo consecutivo. Então, talvez isso aí, naturalmente, em relação a mim, por exemplo, abafou um pouco. Mas, cara, sem nenhum constrangimento de nada, sem nenhuma tristeza, é a maior alegria. Hoje eu sou um campeão do mundo, sou um tetracampeão do mundo. Não tive o privilégio de jogar um jogo todo na final, que eu gostaria muito, mas infelizmente até falo muito sobre isso. E falo principalmente para os meus jogadores quando eu estou trabalhando, de que o quão importante é a gente se cuidar, principalmente antes de uma final. Então eu fui fazer uma entrevista, isso nós jogamos na quarta, eu fui fazer uma entrevista na quinta,
e eu tive um problema muscular no jogo, provavelmente por causa disso, porque eu fui fazer essa entrevista na Universal Studios, levei aproximadamente de 5 a 6 horas para voltar da Universal Studios. Foi muito rápido na ida, e na volta eu estava numa van que não era tão confortável assim, e levei quase 6 horas no trânsito, e isso atrapalhou muito a minha recuperação, e provavelmente eu sofri uma contusão. Foi um estiramento na coxa, anterior de coxa, e muito provável por causa desse não descanso que eu não tive, né? Mas, cara, eu conquistei, é muito bom a gente ver as pessoas na rua, o carinho que elas têm por mim. Umas me ligam ao Vasco, outras me ligam ao Flamengo, outras me falam da seleção brasileira. Mas é muito bom ser reconhecido assim e principalmente ter tido uma carreira limpa, uma carreira sem problema, uma carreira sem que eu aproveitei tudo que eu podia, né? Entreguei de todo o meu coração, principalmente eu tive o privilégio de me converter ao cristianismo com 21 anos de idade. Isso me fez focar na profissão, na família. Isso me ajudou muito, não me fez ficar voando aí, como infelizmente a gente vê muitos atletas aí achando que são lindos, são maravilhosos e saindo para cá, saindo para lá e curtindo noite, mulheres e tal. Isso aí parou com 21 anos de idade. Aí eu foquei muito forte na época que eu estava no Flamengo. Então, tive uma carreira que eu pude aproveitar tudo que eu pude, né? E hoje ser reconhecido como um tetracampeão, um dos melhores laterais e talvez o cara que cruzava melhor. Bem que eu acho que tinha alguns laterais aí, Paulo Roberto cruzava pra caraca, e se não melhor do que eu, mas talvez o meu cruzamento na final de Copa do Mundo ou na semifinal de Copa do Mundo contra a Suécia ficou marcado, mas tiveram grandes laterais aí, eu estar entre esses grandes laterais é motivo de grande satisfação. Maravilhoso, né? Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó, é só clicar.